encontraria. Às vezes passam-se meses, dias ou anos sem que eu a veja. Eu, assim dizendo, tirei o lenço que trazia guardado sempre perto de meu peito e o mostrei. Veja, ela me deu como lembrança quando caí do cavalo. Foi com ele que molhou minha testa. A mãe de vida pegou o lenço e desatou a chorar, dizendo: este lenço era o que estava em seu rosto quando compus a mortalha. 3 anos se passaram e ele continua intacto, como se estivesse novo. Tenho certeza de que é o mesmo. Eu mesmo o bordei. E assim dizendo me devolveu. Seu esposo estava mais calmo e disse: se com vida tu mantens contato, diga-lhe de nosso amor. O quanto nos falta e o tamanho de nossa dor. Dê-lhe um abraço dizendo: não sei a que isso vai me levar, mas quero pedir segredo. Não quero que a pensem fantasma e a comecem a procurar, mas, se desejam vê-la, devem ir amanhã ao meu encontro. Quem sabe ela apareça e atenue sua dor. Agradeci e fui embora. Já estava se fazendo tarde. Agora passei com a porteira aberta. Sentia-me mais um membro daquela casa. Cheguei à cidade cansado. Tomei um banho e fui dormir. Eram tantos os acontecimentos que nem me dei conta de que vida só era realidade para mim. Dormi e sonhei com ela. Estava linda e me chamava. Esqueceu-se de nosso encontro. Dizia ela. Esperei por ti até bem tarde. Estou te esperando, dizia ela. E assim, repetido diversas vezes, foi sumindo como fumaça. Acordei sobressaltado, com o corpo todo suado. Sentei na cama e fiquei pensando. Era ela mesmo ou apenas um sonho? Peguei um pouco d'água e molhei minha cabeça. Senti um calor danado, mas lá fora o vento zunia com frio, contraste com o que eu estava sentindo no momento. Peguei um livro para ler, pensando em me distrair. Logo pegaria no sono e deixaria o livro em um abandono, mas não foi isso que aconteceu. Não consegui fixar uma página e o dia amanheceu como num passe de mágica. Estava cansado, todo doído. Os arranhados inflamaram minha pele. Eu, quando cheguei, tinha até esquecido de que estava machucado. Fui me lavar, tomei um café bem quente e peguei no serviço. José chegou cedo. Reparou que eu já tinha trabalhado muito. Ficou pensativo e perguntou se atravessara a noite trabalhando. Tenho tanta coisa para te contar, disse a ele. Conheci os pais de vida, sua ama e, pelo retrato, os irmãos que fizeram parte da vida dela. Fizeram parte da vida dela? Perguntou ele. Então já sabes e confirmaste o que venho te falando há tempos. Vida está morta. O que vês é ilusão. É algo que não consigo lhe explicar porque foge ao meu conhecimento. Sabes o lenço que ela me deu? Foi reconhecido por sua mãe. O bordado, ela mesmo fez. Disse que era o complemento de sua mortalha e se espantou, pois 3 anos se passaram e ele continua intacto. Sabes, não estou apavorado por amar alguém que já partiu desta terra. O que me apavora é não saber quanto tempo ela ainda ficará por aqui. Aí, então, não sei o que será de mim. Sabe? No quarto de vida, encontrei o tal retrato que quis lhe mostrar na sepultura. Quis trazê-lo comigo, mas sua mãe não dispõe de nada daquele quarto. E de vida, e assim continuará como se ela ainda estivesse viva. No seu quarto senti seu cheiro, senti sua proximidade. Conheci onde teve seus momentos íntimos, onde tinha toda a liberdade. A pintura na parede é sua marca registrada, traz a calma para quem conhece e se transporta para a natureza. Vamos comigo algum dia. Tenho certeza de que seus pais vão recebê-lo com alegria. Sua mãe disse que são bem-vindos seus amigos. E você, como é meu amigo e participa das minhas emoções, tem todo o direito de compartilhar dos segredos de minha vida. Agora, deixe-me trabalhar, tenho de adiantar bem o serviço. Vou hoje ao encontro de vida e levarei os pais dela comigo. E, assim dizendo, até cantarolei para fazer mais rápido o meu serviço. Quando José foi almoçar e fiquei só na ferraria, apareceu, sem fazer barulho, aquela que eu já sabia fora ama de vida. Filho, ela disse, de nada adiantou nossa conversa, era para você dar tudo por terminado, mas agora até seus pais querem encontrá-la em vez de fazer as preces. Senhora, nem sei seu nome, o que é uma indelicadeza. Se amares tanto vida, tens de mim muito amor e apreço, mas lhe peço que me deixe em paz. Deixe-me viver como quero.
Se for ilusão amar vida, é viver nessa ilusão que eu quero. Meu nome é Antônia. Toninha, ela me chamava. Você, meu bom rapaz, que ama quem muito amei um dia tem o mesmo direito de me chamar como ela. Se eu precisar, sabes onde me encontrar, mas que o desespero não lhe tome conta se nunca mais a encontrar. Agradeço sua preocupação, Toninha. Quero preservar sua amizade. Quero contar consigo, para que me contes sobre vida, e assim selaríamos nossa amizade. Agora tenho de me apressar no trabalho, tenho um encontro à tarde e não posso fazê-la esperar. Beijei-lhe a mão e ela foi embora. Era uma senhora estranha. Mas, se tinha o amor de vida, com certeza era boa pessoa. O dia passou rápido, a tarde logo se fez chegar. Arrumei-me melhor, como nunca fazia. Era um encontro cerimonial com os pais de vida. Quando lá cheguei, eles já estavam me esperando. Tinha-lhes falado da árvore e do tronco perto dela caído. Assim, foi fácil para eles encontrarem lugar. Fiquei temeroso de vida não aparecer e a ilusão deles acabar. Cumprimentei o Senhor e osculei o rosto da mãe de vida. Eram tão parecidas. Eram felicidades em minha vida. Ela me deu um abraço, dizendo ter chegado há pouco, e perguntou: onde a esperaríamos? Por onde ela ia passar? Como lhes falei, não tenho certeza de que hoje a encontrarei. Venho aqui todos os dias, mas nem todos os dias a vejo. Sentem-se, vamos esperar um pouco. Quando menos esperarmos, ela há de aparecer. Em seus rostos eu vi a ansiedade. Lembrei das palavras de Toninha. Estava com medo de decepcioná-los e não acreditarem em mim, mas colocando a mão no peito e sentindo o lenço. Não precisava provar mais nada a ninguém. A confirmação de que sempre havia estava juntinho do meu peito. Escutei um cavalgar. Meu coração disparou. Era vida que vinha chegando e correndo ao meu encontro. Vida, exclamei. Estamos te esperando faz tempo. Ela, jogando-se em meus braços, fez expressão de surpresa e disse: estamos quem? Você e seu cavalo? Não, exclamei. Trouxe 2 pessoas comigo, você não quer vê-los? Estão sentados no tronco esperando faz tempo. Não lhe falei que não podia ser assim? Disse ela. Não faço mais parte de suas vidas, não posso mais ficar. Tenho de ir embora, volto outro dia. E, assim dizendo, se foi a galope. Eu fiquei ali parado, espantado. Não sabia o que iria dizer aos seus pais quando me virei para encontrá-los. Estavam a poucos passos de minhas costas. Você estava falando com ela? Perguntaram, mas não conseguimos vê-la. Só escutávamos suas palavras. A mãe de vida chorava, dizendo: ela não quis falar conosco. Eu sei que ela estava ali, pude senti-la em meu peito. Não sei por que não pudemos vê-la, mas não queremos atrapalhá-lo. Se vida ainda tem com você bons momentos, respeitaremos e não mais voltaremos. Mas com a condição de que vá sempre à nossa casa, para nos levar notícias dela. Dei-lhe um beijo, falei com o Senhor e eles se foram, numa pequena charrete que estava a seu dispor. Fiquei ali acenando. Não mais me contive e comecei a chorar. Meu Deus! Estava apaixonado por um espírito. Seria melhor de esta terra me levar, assim poderíamos ficar juntos. Nem pense nisso. Escutei uma voz me dizer. Vir-me-ei, com espanto, vívida. Não a tinha ouvido chegar. Você tinha ido embora. Pensei que nunca mais fosse voltar. Não fui embora, apenas dei a volta. Sabia quem estava com você, mas não podia falar com eles. Ficar, naquele momento, de nada iria adiantar. Se eu lhes falasse por seu intermédio, ficaria mais tristes. E a saudade deles, com certeza, aumentaria. Eu os amei muito, quando aqui estive. Agora sabes de tudo. Sabes que vivo agora só em espírito. Tenho permissão para minhas caminhadas, mas não sabia que por esses caminhos ia encontrar um príncipe encantado. Príncipe encantado, eu? Você está brincando, sou um mero ajudante de ferreiro que se apaixonou sem ter direito de escolha. Sou o escravo de meu coração, e ele fez sua escolha. Vida, meu temor é que você me deixe, por isso tive tal pensamento. Se você agora é só espírito, como posso acompanhar, se nossos caminhos não são os mesmos? Todos da cidade sabiam de tudo. Que bom que não quiseram acreditar em mim,
Assim me sinto livre para continuar a encontrá-la. Eu fui até sua casa, mas acho que não preciso lhe contar. Você, com certeza, sabe de tudo. Não tanto quanto você imagina, ela disse. Não entro mais naquela casa. Sinto-os em pensamento. Suas rezas são meu alento. Por muito tempo, senti saudades. Chorava muito. Queria voltar para eles. Queria ter meus irmãos por perto e minha ama me proteger. Mas, com o tempo e a dedicação daqueles que me ampararam, fui compreendendo que terminar o tempo de vida nesta terra. Mas o meu sentimento por eles e o deles por mim continuaria. Esse amor todo não poderia se tornar um nada. Igual às flores que aqui distribuía. Faço agora em outro lugar. Só que agora levando a paz de espírito, e não para embelezar. Onde vivo existem vários jardins, são cultivados com amor. As rosas recolhidas vão comigo quando caminho, levando aos que sofrem as palavras do Senhor. Às vezes, o trabalho é muito. São tantos a chegar, e o sofrimento e o entendimento demora. Só posso vir aqui quando as dores conseguir amenizar, mas era só para correr pelos campos, não sabia que o amor iria encontrar. Já fui advertida por isso. Por isso, algumas vezes cheguei aqui triste. Não poderia me relacionar com você. Sou agora só espírito, mas quando estou com você sinto como se ainda estivesse viva. Não sei o que vai acontecer. Se vão me proibir de vir a essas paragens, mas, se compreenderem o quanto meu amor é sincero, talvez me deem a chance de continuar a vê-lo. Só tem uma pessoa que pode, além de você, comunicar-se comigo. Pode não me ver, mas em pensamento consegue conversar comigo. Toninha me conta tudo o que acontece, mas fiquei triste quando a aconselhou a se esquecer de mim. Sei que ela o estava resguardando e também a mim. Ela teme que tudo acabe em sofrimentos, mas tenho certeza de que não será assim. Também vivo nessa certeza, vida. Não importa se terei de esperar pouco ou muito tempo, mas esperarei por toda a vida. Daniel, preste atenção. Meu tempo não é o seu tempo. Agora compreendo o que aconteceu quando você disse que me esperou por um ano e eu me espantei. Para mim, só tinha se passado um dia, mas não foi o que aconteceu. Não sei se você terá paciência de me esperar e não me ver. Tenho medo de que minha ausência me afaste de você. Tem outras moças na cidade que podem fazer o que desejas. Casar na igrejinha e ter o filho que tanto almejas. Isso nunca terás comigo. Pense bem se vale a pena vir ao meu encontro todos os dias. Se você disser agora que está tudo terminado, continuarei a amá-lo por toda a eternidade. Nunca vou querer-te mal. Você foi uma aparição em minhas caminhadas. Quando aqui vivi, tive vários amores, mas diferentes do que sinto por você. Amava meus pais, meus irmãos, minha ama Toninha, meus animais, as flores e todos os que viviam na cidade, mas o que sinto por você é como o sol da manhã, é como a chuva caindo no corpo suado, é ouvir o cantar da passarada, é o badalar do sino da igreja, que acorda os fiéis sobressaltados, mas traz nos acordes a melodia, como se dissesse, Deus está presente e te espera para orar. O que sinto por você é maravilhoso. Mas não posso lhe pedir o sacrifício de me esperar, se não sei por quanto tempo ainda poderei vir. Não depende de mim. Ainda tenho muito que aprender, ficar do outro lado não é só um passeio. E ajudar os que precisam ajudar a si mesmo entendendo os erros desta vida vivida. Vou-me embora, fique com os seus pensamentos. Procure Toninha e faça melhores esclarecimentos. Se puder, amanhã estarei de volta, mas, se não vieres, saberei sua resposta. Assim dizendo foi sem seu cavalo em disparada. Eu fiquei ali, parado, calado, sem reagir. Era um turbilhão de acontecimentos. Quando eu pensava que tudo era um simples mistério, que quando conseguisse desvendá-lo tudo ficaria em paz, me vinha essa incerteza no coração, esse aperto, de como conseguiria viver assim. Eu a amava, mas queria tê-la em meus braços todos os dias. Queria uma casa arrumada e a correr pela casa muitos filhos. Saí dali e fui até a casa que estava construindo. Vê-la, para mim, era uma alegria. Cada madeira que comprava eu alisava com carinho. Eu queria que, quando estivesse acabada, o carinho que passava para cada tábua fizesse um isolante no ninho. Agora, olhando, tudo perdeu o significado. Nunca seria do amor, o ninho.
Nunca poderia viver ali com minha amada. Fui para o meu quartinho, pois estava cansado. Como sempre, José colocou na mesa um prato de sopa a me esperar. Era calorosa a sua bondade. Na minha tristeza, nem vontade de tomar a sopa eu tinha. Até pensava que era melhor deixar de me alimentar para ver o que acontecia. E isso aconteceu sem me dar conta. No dia seguinte, estava eu no mesmo lugar esperando encontrar Vida, mas ela não apareceu. Entretanto, como ela mesma disse, nem sempre poderia ali estar. E, se eu quisesse continuar a vê-la, tinha de aceitar. Fiquei muito tempo ali sentado, veio a chuva e minha roupa estava em meu corpo colada. Nem me dei conta, peguei meu cavalo e fui sem trotar de volta à cidade. Sentia-me meio esquisito. O corpo fraquejava, parecia estar febril, e ainda com toda aquela roupa molhada. Troquei-me e fui me deitar. A comida ficava esquecida no prato. Acordei com um pano em minha testa, gritei. Vida! Que bom que estás aqui comigo. Mas não era ela que ali estava, era a Toninha que de mim cuidava. Está melhor? Perguntou. Já faz 4 dias que aqui estás. A febre não queria deixá-lo. Lembrei até de minha menina, que eu cuidei, quando a febre a consumia. Estou melhor, respondi. A senhora falou 4 dias. E o meu serviço? E Vida? Como foi que me acharam? Deixe de tantas perguntas, disse ela, estás fraco. Tome esse caldo quente que, aos poucos, vai reanimá-lo. E, se você fizer um esforço e tomá-lo todo, vou lhe contando quem me trouxe e como soube doente. Por favor, me diga se sabes de Vida. Foi ela quem aqui me trouxe. Estava dormindo, acordei assustada com alguém me falando para vir até sua casa. Você estava precisando de ajuda, estava doente e ninguém a lhe cuidar. Estava frio e chovendo. Peguei meu chale e fui até a casa do ferreiro, pois aqui já tinha estado, mas não consegui entrar. Estava tudo fechado. José, a princípio, não quis acreditar, mas lhe disse que, se não viesse abrir a ferraria, quando amanhecesse, talvez fosse tarde. Quando aqui chegamos, você ardia em febre. O prato sobre a mesa indicava que você nada comera, e os restos que José viu na lata do lixo indicavam que pouco você estava comendo. Fui buscar umas ervas e José me ajudou a administrar. Fiquei a lhe colocar as compressas, não deixando a febre aumentar. Mas, graças a Deus e à vida, pude socorrê-lo a tempo. Agradeci a bondade dela para comigo. Fechei os olhos sonolento, ainda me sentia fraco. Adormeci e, quando meus olhos abri, tive uma grande surpresa. Quem estava do meu lado era o padre. Sua fisionomia demonstrava tristeza. O senhor aqui? Perguntei. Já sei, veio me ministrar extrema-unção, mas não fique triste por mim. Ir embora desta terra, para mim, será uma bênção. Nada disso, respondeu-me. Estou aqui porque o soube doente, mas trate de se levantar logo dessa cama que teremos uma longa conversa. Padre, se vais me falar de Vida, não é mais preciso, esqueça o assunto. Foi tudo imaginação minha. Não foi o que me contaram. Andam falando por aí que você vai lá para os campos ver Vida em encontro marcado. O senhor acreditou. Como posso me encontrar com Vida, se faz 3 anos que ela está morta? O padre, enxugando suor da testa, deu um enorme suspiro e disse. Fiquei preocupado à toa. Esse povo não sabe mesmo o que diz, mas, quando estiveres melhor, passe lá na igrejinha, se não for para falar comigo, que seja para orar um pouquinho. Pedi sua bênção e ele foi embora. Ele estava aliviado e eu estava com medo. O que aconteceria se eu lhe contasse o meu segredo? Toninha sentou-se ao meu lado e disse. Saiu-se muito bem. Se confirmasse tudo ao padre, que tens a tarde de Vida ao seu lado, a história seria diferente. Para ele, quem parte não volta. E quem tem visões está possuído. Não tem ele entendimento de que só morre a matéria, o espírito continua vivo, mas o contato que você tem, nem eu tenho explicação para isso. Deixe isso para lá, disse, ele já se foi. Eu não me importo com o que pensem, mas tenho de que preservar Vida. Foi o que ela pediu e eu agora compreendido. Não sei como vou viver daqui para frente. Tudo o que ambicionei um dia agora não tem mais importância.
Vou acabar de construir a casa e gostaria que você ficasse com ela. Você falou que mora com os pais de vida, e agora tens oportunidade de ter sua própria casa. Não, senhor, disse ela. Vais continuar a construí-la e vais para lá morar, mas, se fizeres gosto, essa velha alma irá morar com você. Assim poderei lhe cuidar. Sinto em você a presença de minha menina, e cuidar de você será como se cuidasse dela. Dê-lhe um abraço, dizendo: Toninha, suas palavras me trazem um pouco de esperança. Mesmo não tendo vida comigo a morar, terei você, que fez parte da vida dela. Construirei uma lareira, colocarei em frente 2 bons assentos para nossas longas horas de conversas. O que eu não mais queria agora terei toda a pressa em terminar. E a decoração ficará em suas mãos. Sabia que construiria a casa. Mas pensava que vida fosse decorar e, como isso é impossível, deixo em suas mãos o aconchego do nosso lar. Faça lista do que for preciso e, assim, aos poucos, vou comprar. Você me deixou animado. Já até me sinto forte para começar no serviço. Nada disso, ela disse. Tens ainda de repousar, para não ter uma recaída, mas, já que melhoraste, vou até em casa, que meus patrões querem notícias suas. Vou aproveitar para avisá-los que, quando para a casa nova tu mudares, serei sua ama. Não quero que seja assim, disse para ela. Quero que eu e você formemos uma família. Não é como serviçal que a quero morando comigo. Ela beijou minha testa e foi embora sorrindo. Exclamou, quando já estava saindo: Você é muito parecido com vida. Aí fui eu que comecei a rir. E, assim, fui devagar me levantando para viver. Tinha agora um bom motivo. Quando não pudesse encontrar vida, teria companhia daquela que tinha muito para contar sobre ela. Fui até a janela, respirei fundo, escutei um barulho e fui até a serraria. José já tinha pego no trabalho. José, não faça todo o serviço, deixe para mim um pouquinho, ou você me quer na cama, como se já fosse um moribundo. José se achegou e me deu um abraço. Filho, fiquei preocupado. A danada da febre não cedia. Pensei que tu fosses te juntar à vida. Não queria que isso acontecesse contigo. Por um momento, José, era isso que eu queria, mas já pensou se minha vida aqui terminasse para onde eu fosse e não a encontrasse? Ela me falou de vários caminhos. Toninha também me falou sobre isso, então é melhor eu me cuidar e deixar as coisas acontecer por si sós. Sabes a casa? Queria terminá-lo o mais rápido possível. Terei comigo uma boa companhia, e isso me dá forças para continuar construindo. Mas preciso de um ajudante. Será que me indicarias alguém? Daniel, eu ia mesmo perguntar se querias ajuda, mas antes me fales quem é que vai morar contigo. Não me digas que estás variando, pensando ser vida. Não, meu bom amigo. Toninha se ofereceu para morar comigo, assim não ficarei sozinho e terei alguém que cuide de mim. Mas ela, depois de tanto tempo, vai abandonar seus patrões? Desde que a conheço, é lá que vive. Tens certeza do que dizes? Ela mesma se ofereceu, depois que eu disse que queria que ela ficasse com a casa, porque não a queria mais, assim ela teria sua própria moradia. Pois eu pensava que sem vida não fazia sentido viver naquela casa, mas agora é diferente. Vou tê-la como companhia, todas as noites e naquelas noites frias de inverno. Com ela formarei uma família. Ao ter alguém comigo que teve muito contato com vida, será como se ela também completasse o elo da família. O tempo passou rápido. Eu me dividi entre o trabalho, as tardes para esperar vida e a construção da minha casinha até tarde da noite. José me ajudava nos fins de semana. Até Toninha ajudava. Ela nos levava alimentos, que colocava numa cesta. Tudo com muito carinho preparado. Capítulo 2. Assim o tempo foi passando. Assim se passaram 3 anos. Na casa, eu já morava. Toninha, como me prometeu, foi morar comigo. Dedicou-se a cuidar de mim e da casa. Colocou umas cortinas floridas na janela e vasos com plantas por todo lado. A casa ficava num lugar aconchegante, era verde para todo lado. E, como se não bastasse, Toninha também enchia de verde nossa casa. Isso tudo eu partilhava com vida. Agora via esporadicamente, mas,
Quando por aqueles caminhos dos nossos encontros cavalgava, era como se estivesse com ela do meu lado. Às vezes, como sempre fazia, ficava horas a ler um livro, mas quando a tarde descia e eu sabia que ela não vinha, ia embora sem entristecer. Pois foi o que aceitei, contudo as noites eram reconfortantes. Construí a tal lareira e coloquei as 2 poltronas. Ali, eu e Toninha ficávamos a conversar até o sono chegar. Aí ela se recolhia e eu ainda ficava ali a sonhar, vendo a madeira no fogo crepitar. Ampliei o retrato de vida e o coloquei em cima da lareira. Todos os dias ali colocava uma flor. Era minha maneira de lhe dar boa noite, e assim fomos vivendo. Na cidade, nada mudava. O pároco sempre apressado, mas sabendo de tudo, nada lhe escapava. De vez em quando, visitava os pais de vida. Contava-lhes os acontecimentos e como estava levando minha vida. Era agradecido por eles terem permitido que Toninha morasse comigo. Se não fosse ela, não sei o que teria acontecido. Numa tarde de domingo, estávamos eu e Toninha na varanda a conversar, quando veio em nossa direção uma menina que estava a chorar. Levantei-me rápido, alguma coisa tinha acontecido. Como foi parar ali aquela menina? Parecia estar sozinha. Fui até ela, peguei-a pela mão e a levei até a Toninha. O que aconteceu? Perguntou ela. Como chegou até aqui sozinha? A moça do cavalo disse que aqui encontraria abrigo. Disse que vocês eram boas pessoas e iriam cuidar de mim. Como era a moça do cavalo? Perguntei já com o coração disparado. Era muito bonita, usava um chapéu, tinha cabelos compridos e os olhos pareciam como vidro, disse a menina. Foi vida quem nos mandou a menina, mas por que ela o faria? Disse a Toninha. Peguei a menina, a fiz sentar e pedi que me contasse tudinho. O que aconteceu para ela querer nossa ajuda? Onde estavam seus pais, que, com certeza, já estariam preocupados? A menina desandou a chorar dizendo não ter para onde ir. Sua mãe a abandonara, foi embora para longe, não a tinha levado por não ter dinheiro para isso. Deixou-a perto da cidade e mandou que procurasse o pároco na igreja. Ela tinha certeza de que ele encontraria um bom lugar para ela morar. Mas, quando ela me deixou, depois de um tempo, me afastei da cidade, disse a menina. Queria ir ao seu encontro. Não queria morar com estranhos, e foi assim que encontrei a moça do cavalo. A porta da sala estava aberta. A menina ficou ali parada e nos apontou. Foi aquela moça. A que está no retrato. Foi ela que me ensinou o caminho para que achasse sua casa. Eu e Toninha nos olhamos e falamos no mesmo momento. Entre, que vamos cuidar de você. Se vida mandou, é para cuidarmos de você com muito amor. Toninha preparou-lhe uma refeição. A menina estava esfomeada. Enquanto isso, preparei-lhe a cama, pois devia estar muito cansada. Depois de comer, foi logo dormir. Parecia um anjinho. Como pode tão pequena criatura ser abandonada? Como podem colocar no mundo e depois deixá-la no abandono, mandando-se cuidar sozinha? Pois, se ela não encontrasse o padre, viveria nas ruas esmolando. Ficamos eu e Toninha a conversar sobre o que faríamos. Levaríamos o caso ao padre? Ou simplesmente adotaríamos? Toninha, de pronto, respondeu. Se você permitir, cuidarei dela e, enquanto ela quiser, fará parte de nossa família. E assim construí mais um quarto. Ele foi todo decorado para Alice. Era uma menina alegre, esperta. Deu novo brilho às nossas vidas. Depois disso, quando encontrei vida, ela agradeceu por termos atendido ao seu pedido. Ela só lhes trará alegria, disse ela. E assim, Daniel, estás formando aquela família que tanto querias. As tardes em que eu encontrava vida eram maravilhosas, mas ficou sendo segredo de família. José contribuía para isso. Era assunto que, para ele, tinha morrido. Ele ficou encantado com Alice. Na cidade, todos a queriam conhecer. Disse-lhes que era parente afastada. Assim, não fazia muitas perguntas. Só o padre sabia o que tinha acontecido. Se, por acaso, sua mãe voltasse, onde Alice estava já se sabia. Ela tinha algo em comum com vida. Adorava cavalos e cuidava das flores com o maior zelo. Alice contava 7 anos e já tinha o abandono marcado em sua vida. De sua mãe nunca mais falou. Pai, irmãos, nada disso nos disse que tinha.
E, como era uma história doída, dissemos que tudo esquecesse e começasse nova vida. Um dia, eu estava em casa a almoçar. Agora, antes de ir aos encontros, Toninha tinha me feito prometer que iria antes passar em casa. Escutei umas risadas e percebi que Alice não estava sozinha. Com ela havia dois meninos, um mais ou menos do seu tamanho, o outro bem menorzinho. "O que está acontecendo?" perguntei. O menor se escondeu, como se tivesse ficado com medo. "Eles estão perdidos", disse Alice. "Dizem que a mãe morreu e eles ficaram no mundo sozinhos." Então, quando eles estavam bebendo água no riacho, a mesma moça que encontrei ensinou a eles o caminho. Chamei Toninha, que estava nas tarefas de casa, dizendo: "Prepare mais comida, que Vida acabou de nos mandar mais 2 hóspedes." Toninha chegou apressada e se emocionou quando lhe narrei a história dos 2 irmãos. "Vamos, entrem", ela disse. "Vamos lavar as mãos, que um bom prato de sopa os espera." Foi a primeira vez que os vi sorrir, e o pequenininho, agora já parecendo sem medo, deu a mão a Alice, como se esperasse que ela o fosse conduzir. Sentaram-se à mesa e tomaram a sopa com sofreguidão. "Podemos morar aqui?" perguntou o mais velho. "Podemos, sim", disse o mais novo, sem esperar. A moça do chapéu disse que aqui teríamos uma nova família. "Não é verdade, moço?" perguntou ele com muita graça. E assim rimos todos. Era uma linda tarde ensolarada. Fomos falar com o padre. Na opinião dele, se alguém os procurasse, saberia onde estavam e, com certeza, bem cuidados. Disse ele que mais tarde passaria na minha casa. Queria conhecer os 2 irmãozinhos. Despedi-me dizendo ter muita coisa para fazer. A família estava aumentando, e eu teria de dar conta. Fui até a casa dos meus sogros. Era assim que eu considerava os pais de Vida. Tinha visto jogada no fundo da fazenda uma charrete, e eu tinha ideia para ela. Sempre que lá eu ia, era uma festa. Colocavam logo a mesa do café rápido para eu não ir embora. Sabiam que, assim, entabularíamos conversa. Contei-lhes que tinha aumentado a família. Que Vida tinha nos mandado mais 2 pequeninos. Eles ficaram felizes e perguntaram se eu não precisava de ajuda. A despesa da casa aumentaria e o meu ganho não era muito. Agradeci dizendo que toda ajuda era bem-vinda. Aproveitei e perguntei se ainda queriam a charrete abandonada. "Ela não presta para mais nada, meu filho", disse o pai de Vida. "Está ali jogada por não ter mais serventia." "Posso consertá-la", disse. "Toninha vai precisar de um veículo para sair com tantas crianças." "Podes levar, tomara que tenha conserto. Muito nos serviu, mas agora velha, quebrada, está ali a se acabar no tempo. Vou ajudá-lo a amarrá-la em seu cavalo. Com um pouco de esforço e trotando bem devagar, chegará a seu destino." Agradeci ao pai de Vida pela força que estava me dando. Como minha vida mudou. Tinha amigos e uma família formada. Não esquecendo que ainda havia vida, mesmo que fosse por espaços longos, alternados. Mas, às vezes, nos vinham surpresas, como as crianças que ela nos mandava. Levei a charrete até a ferraria de José. Parecia que ia desmontar. Às vezes, tinha de parar para catar alguns pedaços que caíam na estrada. Quando José me viu, fez cara de espanto. "O que pensas fazer com isso? Está acabada, não acho que tenha conserto." "José", disse, "tudo nesta vida tem conserto. Imagina se nós, que somos ferreiros, não daremos jeito numa simples charrete." E lhe contei dos meninos e por que precisaria de consertá-lo o mais rápido possível. José logo ficou entusiasmado. Disse que entre um serviço e outro, logo ela estaria pronta. E uma semana depois, ela estava como se fosse nova. Só faltava forrar o assento, mas, para comprar material, o dinheiro era pouco. Fazendo uma busca em minha casa, achei um pedaço do que sobrou da cortina. Não queria perguntar nada a Toninha. Queria lhe fazer surpresa. Ficou uma maravilha. O estampado no banco deu alegria à charrete. Agora só faltava quem a puxasse. Meu cavalo não poderia ficar preso a esse serviço. Precisava dele todos os dias, quando ia ao encontro com Vida, mas, para minha surpresa, chegou o padre à ferraria puxando as rédeas de um burrico. Foi ele dizendo: "Este animal foi doado à igreja, mas para você terá mais serventia."
Terá de transportar as crianças quando vierem à escola ou à missa. Como o senhor sabia que eu precisaria do burrico? A mãe de vida esteve na igreja e me falou da charrete. Andei espiando o concerto quando você não estava aqui. E tinha certeza de que estaria pronta hoje. Muito obrigado, padre, exclamei beijando suas mãos. Agradeço pelas crianças. E que o bom Deus lhe dê muita proteção. Ele me entregou as rédeas e foi-se embora, emocionado. Como sempre, acenando com a mão e dizendo: estou muito apressado, mas, se precisares de ajuda, sabes onde me encontrar. Eu estava feliz como uma criança. Dei um forte abraço em José e fui atrelar o burrico na charrete. Ficou uma beleza. Toninha teria uma grande surpresa. Amarrei meu cavalo atrás da charrete e fui embora para casa, feliz, cantarolando. Quando as crianças me viram chegar, fizeram uma festa. Gritavam: pai! Pai! É nossa! É nossa! Pai! Não consegui dizer uma palavra. Eles acabavam de me adotar, e eu estava emocionado. Toninha, com aquela barulheira toda, assistia a tudo na porta de casa. Enxugava com a ponta do avental as lágrimas que escorriam em seu rosto. Filho! Como conseguiu? Não temos dinheiro para isso. Como irá pagar? Seu custo deve ter sido alto. Lembra da charrete abandonada na fazenda dos pais de vida? É essa. Não pode ser, ela disse. Aquela estava toda quebrada, fora abandonada por não poder ser mais usada. Venha perto, que lhe mostro uma coisa. Mostrei-lhe, então, o assento florido igual às cortinas da casa. Toninha me abraçou sorrindo e disse: você é especial, Daniel. Por isso, minha vida por você, mesmo em espírito, se apaixonou. Tirei o avental de Toninha, coloquei as crianças na charrete e fomos dar um longo passeio. Elas ficaram alvoroçadas. Cantavam, riam e, de vez em quando, uma delas vinha em meu pescoço e me abraçava. Meu Deus! Obrigado por tudo isso. Pensava eu. Há pouco tempo eu queria desistir da vida, e a vida tem me proporcionado tão bons momentos que me entristeço quando penso nisso. A casa era uma alegria só. Meu pequenininho se chamava Pedro e o maior João. Formávamos uma linda família. Mas eu não sabia que não pararia aí. Certa manhã, ainda estava eu deitado. Era domingo e eu aproveitava para poder descansar um pouco, mas a casa já era toda movimento. Escutava as vozes das crianças e Toninha, às vezes, em resmungos desensinando alguma coisa certa. Então, escutei alguém bater palmas e dizer: o de casa. A voz parecia com o do padre. Levantei rápido e fui ver o que era. Minha turma lá fora já estava aí, no meio deles, mais 3 crianças aumentavam a bagunça. Daniel, precisamos conversar, foi logo dizendo o padre. Pedi que entrasse em casa e indiquei-lhe uma cadeira para sentar. Vou logo entrando no assunto, disse ele. Sei que já tens 3 crianças para cuidar, mas esses 3 me apareceram na igreja dizendo que seus pais os abandonaram. Moravam nas imediações da cidade, mas, faltando-lhes o que comer, seu pai foi procurar trabalho em outra cidade e nunca mais conseguiram vê-lo. Sua mãe, desesperada, sem ter como mantê-los, achou melhor entregá-los para que não mais passassem fome. E, dizem as crianças, que ela foi embora à procura do marido. Não sei o que faço com elas. Será que sua moradia abrigaria mais 3? Chamei Toninha, que tinha ficado lá fora com as crianças. Fui-la sentar e perguntei: Toninha, será que nossa casa tem condições de abrigar mais 3? Se até aqui elas chegaram, ela respondeu, é porque aqui encontrarão um lar, e Deus não nos desamparará. Nos dará condições de cuidarmos deles todos. Fui até ela, dei-lhe um forte abraço, pois ficar com as crianças também dependia dela. Era ela que, na maior parte do tempo, tomava conta deles. Alice era uma alegria só. Foi logo ajeitando um lugar para as crianças, parecia uma mocinha. Até tomar conta da casa ela já sabia. Os 3 eram meninos, de idade escadinha. O pior é que eles vinham sem bagagem, e isso estava me pondo aflito. Fui dar a José as 3 novas notícias. Ele ficou a gargalhar. Não era isso que querias, disse ele. Era, mas estou ficando preocupado. São muitas bocas a comer.
Tenho medo de não dar conta e de não conseguir suprir tudo o que precisarem. Aproveita o espaço que tens nos arredores de tua casa e comece a plantar. Ensine os meninos como fazê-lo, e para eles será como se fosse brincar. E toda a folga que eu tiver, lá estarei para te ajudar. José, você é um amigão. Sempre que te procuro com um problema, logo você tem a solução, mas ainda não lhe falei tudo. As crianças vieram sem nada. Nada tem para vestir, e nos pés nenhum calçado. Vá para casa, disse ele, cuide deles e deixe o resto comigo. Minha esposa tem muitas amigas, e essas amigas têm muitos filhos. Não fui para casa, fui ao encontro de vida, talvez hoje a encontrasse. Devia saber dos meninos e, assim pensando, cheguei ao local do encontro. Fiquei ali sentado a pensar em como a família aumentara. Teria de aumentar a casa. Mais quartos teria de construir. Tudo vais conseguir, escutei ela dizer. Quando me virei, estava ela em seu cavalo, linda, sorridente. Estava a esperar, disse a ela, mas como sabes que conseguirei o que quero? Além de uma princesa, também és adivinha? Não sou nenhum dos dois, apenas alguém que confia na bondade, na força de vontade, na determinação de alguém que conheci um dia. Vida, estou preocupado, a família cresceu muito. O que ganho no meu trabalho não é o suficiente para abastecer a casa de alimentos. José me sugeriu plantação, mas isso leva um pouco de tempo, e a fome das crianças não espera. Daniel, não desanimes agora. Tudo vai dar certo. Terás tudo de que precisas na hora certa, e podes ir mais adiante com o que José sugeriu. Plante mais do que o necessário e ofereça na cidade, sempre vai haver quem compre. Eu a amo muito, exclamei. Preciso de você como do ar que respiro. Tendo você, cuidarei de todas as crianças do mundo. Sua bondade me cativa, Daniel. Graças ao meu bom Deus, me permitiram continuar a vê-lo. A nossa união transformou-se numa missão. Agora tenho de ir embora. Quando as crianças perguntarem por mim, diga que estou sempre viajando, mas nunca deixarei de fazer parte daquela casa. Beijei-lhe as mãos e disse. Tem uma que parece com você. Não em aparência, mas no gosto pela natureza. Ela riu e foi embora. Era mais uma tarde como tantas outras que me dava ânimo para continuar vivendo. Cheguei em casa e já estavam todos deitados. Toninha, sentada perto da lareira, como sempre fazia, me esperava para conversarmos. Demorou a chegar, disse ela. É porque hoje Vida apareceu e ficamos a falar sobre o que está acontecendo. Falei de minha preocupação em não poder lhes dar o que precisam. Tanto ela quanto José deram solução para isso. Sabes a continuação de nossa terra? Vou fazer um cercado, até chegar às bandas do arvoredo. Plantarei tudo o que puder. Usaremos para nosso sustento e venderemos o restante, mas enquanto isso não dá frutos, estou preocupado, não sei o que faremos. Sei que você faz milagres na cozinha. És uma fada. Não sei como consegues multiplicar os alimentos. Daniel, vem até a cozinha que lhe mostrarei uma coisa. Pegou minha mão e me carregou até lá, e qual não foi minha surpresa? A despensa estava abastecida. Tinha alimentos de todo tipo. Como você conseguiu? Não tínhamos dinheiro para isso. Foi o padre quem trouxe, acompanhado dos pais de Vida. Eles ficaram aqui muito tempo e disseram que as crianças eram uma bênção em nossas vidas e eles os consideram como netos. Viriam sempre trazer suprimentos. Que você trabalhasse sem preocupações, que nada faltaria a eles. Comecei a chorar. Estava muito emocionado. Minha preocupação acabara mais rápido do que eu pensava. Abracei minha boa Toninha. Era um anjo em minha vida. Era mãe, companheira, amiga de todas as horas. Não saberia como fazer sem ela. Fomos nos recolher, pois logo amanheceria. Tinha muitas coisas a tratar. Teria de ver se conseguia vaga na escola para os meus filhos. O amanhecer era uma alegria, criança cantando, criança correndo, criança me chamando para ver o dia nascendo. Às vezes, eu reclamava. Esperem um pouco. Ainda é cedo, voltem para a cama e durmam mais um pouco. Mas era inútil, eles eram, já cedo, todos energia. O jeito era levantar e começar logo a labuta. O cheirinho de café percorria toda a casa.
As canequinhas na mesa indicavam o quanto a família aumentara. Fui até a janela e agradeci por tudo aquilo. Prometi que todos os domingos, bem cedo, os levaria para orar na igrejinha. Fui trabalhar animado. As crianças me enchiam de energia. Meu serviço não poderia ficar atrasado, pois meu pagamento dependia disso, e de minhas tardes livres nunca poderia abrir mão, era parte importante de minha vida. Cheguei à ferraria bem antes de José. Quando ele chegou, foi gritando: "Estou precisando de ajuda. Será que o pai de muitos filhos teria um tempo para mim?" Pensei que ele estivesse brigando, mas me abraçou e deu um largo sorriso. "Venha", disse ele. Minha esposa conseguiu mais do que esperava e me mostrou no canto da ferraria um monte de tralhas. "Nossa! De onde saiu tudo isso?" perguntei. "São coletas de minha esposa. Espero que você faça bom proveito." Fui mexer na pilha e vi que ali tinha de tudo: material escolar, roupas de todos os tamanhos, panela de barro e até um filtro de barro. Ela conseguiu. Pedi licença a José, queria já levar tudo para Toninha. Os 3 meninos que chegaram nem uma roupa para trocar tinham. Toninha improvisou alguma coisa, pegando o que de nossos 2 outros filhos já havia lá em casa, mas era coisa pouca e ficava difícil dividir entre os 5. A menina já chegou com sua trouxinha. Fiz um embrulho de tudo, aproveitando uns lençóis que tinham doado, e coloquei uma trouxa de cada lado do cavalo. Fui para casa e, quando entreguei tudo a eles, foi uma festa. Parecia até que eram embrulhos de presente. Dei um abraço em Toninha, nem precisei falar nada, nossos olhos conversavam, substituindo palavras. Voltei ao trabalho, não poderia abusar da boa vontade de José. Dependia de nossos serviços e o ganho no final do mês. Tudo estava correndo melhor que eu esperava. Agora era conseguir as sementes para começar a fazer o roçado. No domingo, comecei a preparar a terra. Fiz uma enxadinha para cada criança, mas elas se distraíam em fazer buracos, morros com passagem até castelos, que diziam que era para ali se morar. Tudo em meio a muita alegria. Como tanta alegria podia ter sido abandonada? Se quem cuidava deles os tivesse acompanhado, com certeza também teria sua morada. Mas agora eram meus filhos e eu estava orgulhoso disso, e mais ânimo tinha para fofar a terra para conseguir o que me propunha. Estava trabalhando distraído, às vezes alguma criança pedia minha atenção, e de pronto eu largava tudo. Queria ser um pai constante. Quando chegou o padre com vários acompanhantes, foi logo dizendo: "Daniel, trouxe-lhe ajuda." Eles trouxeram sementes e adubo. Como o senhor sabia o que eu estava fazendo? Aqui na cidade, mesmo que seja nos arredores, vai tudo parar nos meus ouvidos. Acho que são notícias por Deus endereçadas para eu poder trazer a ajuda precisa. Todos começaram a rir. O pároco era uma boa pessoa. Tanto tem me ajudado e, no princípio, quando cheguei à cidade, pensava que ele não se importava muito com minha pessoa. Mas não devemos julgar ninguém, a vida nos surpreende. Trabalhamos até tarde. Toninha providenciou um almoço e colocamos fora de casa uma imensa tábua que nos serviu de mesa. O padre fez a refeição conosco, pois ele tinha ficado e ensinava as primeiras orações às crianças. Eu era um sujeito afortunado. A vida estava me dando mais do que merecia. Enquanto comíamos, entabulávamos conversa. Um dos homens, que parecia ser o mais velho de todos, disse: "Daniel, desculpe minha intromissão, mas, com tantas crianças, não é melhor ampliar sua casa?" "Bem que gostaria", respondi, "mas o que ganho é pouco e, no momento, não posso comprar material para isso." "Padre", disse ele, "não poderíamos fazer uma quermesse? As mulheres se encarregariam das comilanças e nós faríamos o refresco, e alguns trabalhos artesanais também poderiam ser vendidos. Acho que daria para arrecadar um pouco para a igreja e para ampliar a casinha de Daniel." "Ótima ideia", exclamou o padre. "Estou mesmo precisando de repor uns atrocados no cofre e Daniel precisa de mais espaço para os seus filhos." E assim ficou marcado que dali a 2 domingos haveria festa na igrejinha. Na próxima missa, ele convocaria seus fiéis. Era para fins justíssimos a tal quermesse. Estávamos todos cansados. Tinha sido um dia atarefado, mas com bons frutos a ter. Toninha deu banho nas crianças, alimentou-as e colocou-as para dormir.
Então chegava aquela hora em que ficávamos um ao lado do outro, em frente à lareira, com o retrato de vida, como se estivesse também participando da conversa. Toninha estava cansada, mas feliz. O dia tinha sido proveitoso. As crianças já se adaptando umas às outras e Alice tomando conta de tudo. Ela era maravilhosa, parecia ter mais idade do que disse que tinha. Trazia o quartinho organizado e ainda tomava conta dos pequeninos. João era o mais arteiro, mas ao mesmo tempo nos cativava pelo sorriso sincero. Daniel, disse Toninha, amanhã cedo vou com você à cidade ver escola para os meninos. Enquanto você trabalha, vou vendo se arranjo escola e, se conseguir algo, chamo-o na ferraria para você matriculá-los. Já estamos no meio do ano, não sei se vão aceitá-los, até porque não temos documentos para isso. Meu Deus, exclamou Daniel. Não tinha pensado nisso. Pensei que ser pai era só tomar conta das crianças. Estava esquecendo da educação em escola, mas, se não os aceitarem por falta de documentos, irei falar com o pároco. Também tem as caminhas, disse Toninha. Estão a dormir, um para cada lado, mas, se tiverem um sono mais pesado, com um simples esbarrão, com certeza, amanhecerão no chão. As camas são poucas. Precisamos dar um jeito de arrumar outras tantas. Vai ser difícil, disse, mas não é impossível. Falarei amanhã com José e, de repente, nós mesmos, com a madeira que há no antigo quartinho que eu dormia, aos poucos, devagarinho, entre um serviço e outro, poderemos fazer. Sabe, Toninha, essas crianças são a razão de minha vida. Foram chegando aos poucos e, devagarinho, tomando conta de tudo, mas agradeço todos os dias por ter você ao meu lado. Sem você, com certeza, eu não conseguiria. Toninha enxugou os olhos, emocionada. Eu sabia do sentimento dela por mim, e esses momentos, com nós dois ali sentados, me davam a chance de lhe mostrar o que sentia. Ela levantou e, me abraçando, disse: Venha, vamos descansar. As crianças acordam com as galinhas. Aí, então, ninguém consegue mais dormir nesta casa. E assim, rindo os dois, fomos nos recolher. Agradecidos por mais um dia exaustivo. Acordei cedo, arrumei a charrete e aprontei tudo para Toninha ir comigo à cidade. Dentro da casa era uma farra. Parecia uma festa, mas era só eles se arrumando para irem até a cidade. Acomodei-os um a um. João sempre queria ir na frente, falava que sabia de tudo e a charrete guiaria. Aí começava a confusão. Todos queriam ter o mesmo direito, mas Toninha era sábia e dizia que aquela charrete com banco florido só ela guiava. Conseguimos, com a ajuda do padre, colocar as crianças na escola. Primeiro eles dificultaram, pois não tínhamos documentos, mas o padre se responsabilizara e sua palavra era mais que uma certidão de nascimento. Então ele propôs que no dia da quermesse batizasse todos eles. No entanto, se pensávamos que aqueles eram todos que tínhamos, estávamos muito enganados, pois mais crianças chegariam. Nós, que já tínhamos 6 e pensávamos já ser um bom número, não sabíamos que naquela tarde aumentaríamos a família. Chegou uma senhora carregando 3 crianças. Uma trazia no colo, essa ainda nem desmamara. Disse que, quando acordara, escutara um choro em sua porta. Pensou que fosse até um animal, mas depois escutou outras vozes. Ela chegou à janela e deparou com aquele quadro. 2 menininhas estavam atrapalhadas tomando conta de uma terceira. Abriu a porta e as mandou entrar. Perguntou se tinham se perdido e onde estavam seus pais. Disseram que moravam longe. Caminharam a noite toda. Sua mãe tinha morrido depois de dar à luz a terceira menina. O pai ainda tentou cuidar deles, mas era difícil, pois saía muito cedo para trabalhar. Não tinha quem lhes fizesse comida e, da pequenina, era ainda mais difícil cuidar. Ele, então, as levou até aquela casa e foi embora, dizendo que um dia voltaria, mas agora outra pessoa iria cuidar deles. Eu fiquei apavorada. Estou velha. Vivo minha vida isolada. Estou doente. Com certeza, não poderei criá-los, mas escutei falar que vocês aceitam crianças. Se puderem ficar com elas, eu prometo que todos os dias virei e darei ajuda que for preciso. Olhei para Toninha como se perguntasse, e agora?
Como poderíamos negar ajuda, mas como criaríamos mais 3 crianças? Toninha, como resposta, foi logo pegando a pequenininha, acalentando-a em seus braços e carregando-a para dentro da casa. Entre, disse, nós ficaremos com elas e agradecemos ajuda. Quando a senhora puder, venha, as portas estão sempre abertas. Agora eram 9 crianças. Alice não cabia-se de contentamento. Agora não seria a única menina da casa. Toninha os alimentou e as próprias crianças se encarregaram de alojá-los. Quando a senhora foi embora, disse a Toninha: agora a escadinha está completa. Temos um bebê e vamos brindar a Deus este acontecimento. A notícia correu depressa, logo estava o padre em minha casa. Queria conhecer as crianças e saber se já tinham sido batizadas. Como as crianças não tinham documento de batizado, nunca tinham ouvido falar, o padre foi logo dizendo: temos mais 3 a acrescentar. E, como veio, foi embora, com a mão acenando e dizendo: Daniel, não se preocupe. Acomode-se, que nós o ajudaremos. Nessa tarde fui até o local de encontro. Estava com saudades de vida, tinha tanto para lhe contar. Fiquei sentado a ler, encostado na árvore, quando a escutei me chamar. Daniel, vem até o riacho, e então irás me encontrar. Peguei meu cavalo e fui a galope. Quando lá cheguei, encontrei Vida sentada rodeada de flores, parecia uma miragem. Corri ao seu encontro, abracei-a confessando que estava morrendo de saudades. Não morra por tão pouco. Agora tens 9 bocas que precisam de alimento. E você é o guardião. Todas elas agora dependem de você. Vida, queria tanto lhe encontrá-la. Preciso tanto de sua ajuda. Preciso da certeza de poder criar esses filhos mandados por Deus. Lembras de um tempo atrás que falaste em construir uma família? Deus te deu uma mãozinha, lhe mandando as criancinhas. E assim falando começou a rir. Ela era maravilhosa e eu perdidamente apaixonado. Você leva tudo na brincadeira. Eu estou preocupado de fato. Pensei em ter no máximo 2 filhos, mas 9. Não sei se serei capaz. Sou um simples ajudante de ferreiro, como vou dar sustento a essa grande família? Esqueceu de domingo, não ficaste só. Lembre, você tem muitos amigos. Tenho certeza de que te ajudarão no que for preciso. A começar pela quermesse. Como sabes? Às vezes esqueço que você é só espírito. Vida deu um pulo, e então eu senti que a tinha magoado. Ela sabia disso, eu não precisava ter mencionado. Abracei-a pedindo desculpas, amava-a demais e não podia, naqueles poucos encontros, dizer algo que pudesse nos separar. E, assim, logo chegou a primavera. Depois daquele encontro, fiquei um bom tempo sem encontrar Vida, mas sua foto em cima da lareira me dava certeza de que iria de novo encontrá-la. O plantio dera certo. Dali saía boa parte da alimentação das crianças. Agora, quando eu ia para o trabalho, levava as maiores comigo. Deixava-as no colégio e acertava minha hora de almoço com a saída delas do colégio. A quermesse foi um sucesso. Deu para comprar as camas e construir mais quartos. Os pais de Vida sempre nos visitavam, sempre abastecendo a despensa. Todos foram batizados. Convidei José e sua esposa para serem os padrinhos. Pedi que batizassem todos eles, excluindo a menorzinha. Essa foi apadrinhada por meus sogros e, certamente, batizada com o nome de Vida. Foi uma linda cerimônia. Depois almoçamos na fazenda, onde as crianças descansaram um pouco, pois logo voltaríamos para a cidade para participar da quermesse. Tudo ia correndo tranquilo. Meu bebê, a quem chamávamos de Vida, já começava com suas primeiras gracinhas. Aos poucos, fomos decorando os quartos, separando meninos e meninas. E, para nossa surpresa, um dia os pais de Vida trouxeram toda a mobília e tudo o que fazia parte do quarto de Vida. Fiquei emocionado. Como? Perguntei à mãe de Vida. A senhora disse que nunca mexeria em suas coisas. Não entendo, agora a senhora trouxe tudo para as crianças. As crianças estavam precisando, disse ela, e tenho absoluta certeza de que estou fazendo o que Vida gostaria. Alice não cabia-se de tanta alegria. Ajudava Toninho a decorar o quarto rosa e, por incrível que pareça, mesmo não tendo a pintura na parede,
Parecia o quarto de vida. As coisas foram acontecendo, e eu agradecia a Deus todos os dias. Eu ia sempre ao encontro de vida, mas ela não aparecia, e eu voltava desanimado. Entretanto,